Estamos de volta e agora eu vou falar um pouquinho com a Thaís. A Thaís, ela é mãe do Theo, né, Thaís? E o Theo também tem alergia alimentar. E ela descobriu quando ele já tinha um pouco mais de um ano, né, Thaís? Como que foi essa descoberta em relação à alergia do Theo? O Theo, ele era uma criança totalmente irritada, chorava muito, tinha muita diarreia e não tinha explicação para isso, né? Eu não era sabia. Uma criança de peito, né? Uma Você criança amamentava. de peito, E a gente não sabia mais o que fazer com ele, rodava vários pediatras e ninguém sabia diagnosticar, não sabia, e ele ficava nessa, chorando, perdendo peso, emagrecendo, não crescia. Aí foi então que a gente achou uma médica que só de olhar para ele, só de a gente chegar no consultório, já falou, olha, ele tem alergia e eu vou fazer o exame só para comprovar, que é difícil até de dar nessa idade, mas a dele era tão forte, estava tão forte que deu. E aí a gente começou a tirar tudo e ele teve uma melhora, assim, né? Ele ainda não ganha muito peso e tudo, porque ele ainda tem alergia ao leite, né? E ele é péssimo para comer. Ele ficou com trauma por causa desse sofrimento todo, que eu demorei muito a descobrir. Ele não gosta muito de comida, tem pavor, assim, é difícil. É uma dificuldade que você tem para até a questão da alimentação, porque tem as restrições alimentares, muitas restrições, como a gente está falando que a gente sabe que tem, mas a gente até bateu um papinho antes de voltar aqui, a gente estava falando sobre o bom alimento, né? A comida saudável, que é muito importante, seja para um alérgico, para uma criança ou para um adulto, fazer a comida boa em casa e se alimentar bem, porque isso é proveniente de muitas outras coisas para adulto, para criança, no futuro. E o que hoje eu mais percebo nessa vida muito corrida que a gente tem, é que muitas vezes falta tempo para as pessoas comerem melhor. E isso está dificultando a questão da saúde. A alergia alimentar, né, infantil principalmente, a gente consegue descobrir logo porque são N sintomas. Vocês estão falando aqui para mim de dificuldades, dando relatos de perda de peso, problema com a pele, enfim, muitos outros problemas. Então você já fica atento, Sim, né? Mas eu estava até conversando com ela lá fora. Em alguns casos não, todo mundo que tem alergia alimentar precisa de apoio psicológico. A mãe precisa e a criança precisa. Viu o que ela falou? Ele está com trauma da comida. Claro, porque ele comia, ele passava muito mal. E ela falava, come, tem que comer. E todo mundo come, tem que comer. E aquilo fazia mal a ele. Ele precisa de apoio psicológico para ele entender que a comida é aliada, né? Que a mesma comida que mata, a comida salva também. Ele vai precisar comer, ele vai crescer, ele vai ser adolescente. E não pode ser uma pessoa que brigado com a comida, ele tem que fazer as pazes com a comida, né? Com certeza, isso que ela falou, assim, é muito verdade no sentido de alergia alimentar. Até mesmo quando eu observo no consultório, às vezes um sobrepeso, tudo como a pessoa vai reagir, a família vai reagir, o ambiente vai reagir, influencia muito. E no caso de alergia alimentar, a prática de consultório, eu vejo que às vezes a mãe e os familiares vêm com aquela questão, ai, tadinho, ele já não pode mais comer leite, tadinho, não pode comer o brigadeiro, não pode comer o chocolate que tem leite, não pode comer um doce. E aí vem com essa pena em cima da criança e isso acaba mexendo com o psicológico da criança. Criança absorve. Essa restrição alimentar, que pode no futuro gerar uma compulsão e virar até um obeso. Exatamente. E quando eu ouço esse tadinho, isso me dá até um nervoso, porque assim, os meus não são tadinhos por nada. Na verdade, eles estão até protegidos de muita coisa por conta da alergia alimentar. Que maravilha, eu tenho alergia alimentar? Não. Caiu na nossa cabeça. Mas a gente é aquela história de fazer uma limonada do limão que você tem. Uhum. Eu não vou fazer disso. Eu falei com você ontem, você me chamou e eu falei, eu vou porque eu entendo que é uma missão da minha vida divulgar a alergia alimentar, fazer com que mais pessoas saibam disso. Mas isso não é o problema da minha vida. Uhum. Até virou a missão, mas não é um problema. E a gente tem que pensar em outras coisas. Tadinho, porque não come um brigadeiro. A pessoa tem que sair, gente, abrir o horizonte, olhar, abrir o leque, né? Mas ele não é um bezerro para viver tomando leite da vaca. Eu acho que esse é um natural
de muitas pessoas. Essa é a questão que a gente fala. Sim, mas a gente tem que lutar contra isso. Exatamente, porque hoje você consegue procurar ajuda. A gente tem você, eu inclusive, a gente já se conhece há um tempo, você faz pro meu blog, você faz a alimentação da escola da minha filha. Eu costumo dizer que minha filha come melhor do que até lá em casa, se duvidar. Um cardápio muito variado. E eu acho bacana, então eu falo, olha, se eu como bem hoje, porque por querer emagrecer e uma coisa puxa a outra, depois você vai entendendo que você tem que ser saudável, que você come melhor, porque os nossos filhos não comerem melhor. Então, normal um adulto apresentar, porque eu acho que é uma dificuldade que vocês têm, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, do adulto às vezes não perguntar, seu filho pode isso? Né? Ele pode comer isso? Ou então chegar e já entregar logo na mão da criança, não saber se ela tem uma alergia ou não. Essa dificuldade hoje que a gente tem, que faz com que muitas vezes as crianças acostumem a comer coisas que não deveriam comer. Então essa informação eu acho importante também você falar um pouquinho, das pessoas, né, terem um pouquinho mais de sensibilidade e saber que existem crianças que têm alergias e é uma coisa séria e é uma coisa muito grave, né? Às vezes as pessoas que não convivem com alergia não sabem o que isso pode levar, então a pessoa não tem nem noção da gravidade, não sabe que algumas crianças reagem a traços, como o filho dela, então assim, hoje toda a sociedade precisa estar preparada, não só a sociedade no sentido dos amigos, a família e quem está em volta, mas principalmente a escola, o ambiente que essa criança fica, porque como a gente comentou aqui mais cedo, existe a questão de reagir a traço e essa contaminação pode estar em qualquer lugar, então pode estar na bucha da escola, que vai lavar uma mamadeira e outra, que vai para um leite especial, mas vai ter ali o traço do leite, existe mesmo a questão do pano de prato, então assim, é muito importante ter esse cuidado, e eu como nutricionista e os nutricionistas, a gente faz essa conscientização e desmistificar a questão do leite, porque a sociedade, ela quando se vê diante dessa alergia alimentar, ela acha que aquela criança ali vai ter alguma deficiência, e não vai. A questão do leite ser fonte de cálcio, ele realmente é. Mas a biodisponibilidade, que é a quantidade de cálcio que é absorvido de acordo com a boa proporção com outros nutrientes, essa biodisponibilidade não é tão legal no leite, porque a gente precisa de uma boa relação do cálcio com o magnésio, e isso não é bom no leite, por exemplo. E a gente já vê em outros alimentos. Então, se essa criança não toma leite, ela tem muitas outras fontes de cálcio que são muito melhor absorvidos. Os folhosos verdes escuros, sardinhas, gergelim. Então, você pode ter uma alimentação muito variada, muito nutritiva, mesmo sem o leite ou derivado. Então, gente, esse foi o assunto de hoje aqui no programa e é um assunto interessante, importantíssimo, que vale mesmo ser falado. Eu gostaria de agradecer a vocês, a Flávia, por ter topado vir aqui falar um pouco da sua história, Thaís, e a Ana Luísa, né, por ter explicado um pouco desse assunto pra gente, que é uma coisa muito, muito importante. Eu queria só deixar um recadinho para as mães dos alérgicos, que elas não se desesperem, como eu já falei antes, procurem apoio, um nutricionista, e que com a escola falem exaustivamente com a escola, com os professores, com os pais, com as crianças. E se essa escola não te acolher, procure outra que vai te acolher. Alguma vai te acolher. E dá certo. Assim, a minha experiência com a escola, eu já tive uma escola em que meu filho mais velho até sofria bullying, e a gente trocou de escola, e a escola onde a gente está nos acolhe. E é perfeitamente possível até participar de aula de culinária dentro da escola, mesmo sendo alérgico. Então, busquem, porque é possível. Então, gente, estamos encerrando mais um Mãe Moderna. E dizer para vocês que todo domingo estaremos aqui, às 13 horas, para apresentar muita coisa bacana para vocês.